Sob a pressão do espaço rasgado, os sons de ossos estalando eram constantemente produzidos pelo corpo de Leilin, e sangue fresco jorrava como um riacho. Alerta! Alerta! O corpo do hospedeiro está atualmente em estado crítico. Tempo estimado até que as células se afastem completamente da atração do espaço. 8 segundos. O Aiship projetou um parágrafo de palavras vermelhas na frente dos olhos de Leilin. Isso está acontecendo mesmo com a robustez do meu corpo. Qual método os antigos magos usaram para lidar com o poder do espaço? A expressão de Leilin subitamente se tornou sinistra, suas veias saltando e seus olhos ficando vermelhos. Assim como o Aiship contado até o último segundo, os raios prateados de luz se dissiparam para revelar uma caverna escura como breu. A mente de Leilin sacudiu e ele correu em direção à caverna como se penetrasse em uma membrana de água disforme. Leilin chegou ao mundo físico e a imensa pressão do espaço desapareceu. Isso foi perto, era tudo um borrão na frente dos olhos de Leilin. Com toda a sua força, ele desenhou uma linha vermelha e destruiu a Runel na formação de feitiço sob seus pés, e entrou em um desmaio. Gotejamento. Gotejamento. A estalactite acima dele na caverna constantemente pingava gotículas vermelhas que caíam no chão, produzindo um som rítmico. As pálpebras de Leilin piscaram e ele abriu os olhos. O GH. Ele segurou a testa, sentindo a dor que estava por todo o corpo. Ayahuasca. Veja minhas estatísticas atuais. Leilin imediatamente falou dentro. Leilin Farlier. Rank 2 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força. 15, 21,1. Agilidade. 4, 14,4. Vitalidade. 19, 27,9. Força espiritual. 0,01. 104,3. Poder mágico. 0, 104. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status: ferimentos graves em todo o corpo, exaustão da força espiritual. O Aiship rapidamente entoou. Ao ver sua condição, Leilin só pôde forçar um sorriso irônico. Como ele havia subestimado os perigos do teletransporte espacial, ele não havia feito preparativos suficientes. Esta viagem pela passagem espacial quase lhe custou a vida. Não apenas suas estatísticas gerais diminuíram, até mesmo sua força espiritual estava quase completamente esgotada. Este estado provavelmente significaria o fim para magos regulares. No entanto, Leilin teve uma vitalidade chocante e foi capaz de manter sua consciência. Eu realmente me machuquei seriamente. Auric, eu voltarei um dia. Um brilho frio apareceu nos olhos de Leilin e ele desviou o olhar para a cintura. Vendo que a bolsa de couro preto ainda estava lá, um olhar de alívio apareceu em seu rosto. Esta bolsa de couro espacial era um artefato mágico de alto grau. Embora não tivesse poderes ofensivos, sua defesa era extremamente surpreendente, e com as runas espaciais na superfície protegendo-a, não era nem um pouco danificada. Felizmente esse era o caso, se nem todos os ativos de Leilin tivessem desaparecido no ar. Qualquer mago regular sortudo suficiente para sobreviver aos meus ferimentos também exigiria uma grande quantidade de tempo para restaurar sua força. Sua força pôde até diminuir a classificação dos ferimentos. Leilin verificou o estado de seu corpo. Embora houvesse ferimentos sérios ao redor, ele podia sentir um fluxo de ar frio cheio de vida e vigor sendo enviado de seu coração. Com o sangue sendo bombeado para todas as partes do corpo, a corrente de ar começou a ajudar a curar seus ferimentos. Embora esse processo fosse muito lento, o bom era que esse era um processo contínuo. As habilidades regenerativas da linhagem de um bruxo são tão poderosas. Uma sugestão de alegria foi vista nos olhos de Leilin. Com as poções que possuo atualmente, posso aumentar ainda mais a velocidade da minha cura. Com esse pensamento, ele gastou muito esforço para levantar o único membro que podia mover, seu braço direito, e tirou uma poção de cura vermelha da bolsa.
Ele usou os dentes para remover a rolha e começou a beber em grandes goles rumo e uma camada rosa de luz abrangia Lei Lin. Devido aos efeitos da camada, as lesões horríveis em seu corpo começaram a se recuperar em uma velocidade assustadora. Caixa. Craque do corpo de Lei Lin. Os sons dos ossos batendo uns nos outros podiam ser constantemente ouvidos. Os músculos do rosto dele se contraíam constantemente, e ele bufou pelo nariz, até a respiração estava ficando mais séria. Depois de alguns minutos disso, a camada rosa no corpo de Lei Lin se dissipou. Lei Lin subiu no céu, e de sua posição anterior de Ralph sentado na formação do feitiço, ele agora estava em pé. Todos os meus ferimentos externos foram curados agora. Embora os ferimentos internos sejam muito mais problemáticos, eles não afetarão o movimento simples. Lei Lin exercitou seus 4 membros, fez alguns movimentos que eram normais nos exercícios de Knight e franziu as sobrancelhas. Não. Com meu corpo, só posso suportar os movimentos equivalentes aos de um cavaleiro preparatório. Se não, isso afetaria a recuperação dos meus ferimentos internos. Em outras palavras, antes que seus ferimentos estivessem completamente curados, Lei Lin só podia usar a força e a velocidade de um cavaleiro preparatório. Lei Lin tocou sua pele, recuperando a armadura de sua bolsa e colocando-a. Suas vestes de magos haviam sido dilaceradas pela pressão do espaço e, há muito tempo, haviam se transformado no que parecia um farrapo de mendigo, pendurado em seu corpo enquanto estava cheio de buracos. Lei Lin simplesmente rasgou suas roupas velhas. Depois de inspecionar seu corpo, Lei Lin concentrou sua atenção no mar da consciência interior. O estado dentro era ainda pior. Como uma grande quantidade de força espiritual havia sido usada, seu mar de consciência até mostrava sinais de secar. A cor vermelha se tornara mais fraca e não havia sequer uma sugestão de força espiritual prateada. A expressão de Lei Lin tornou-se imediatamente sombria, até mesmo finas rachaduras apareceram nas paredes de seu mar de consciência. Se o seu mar de consciência se despedaçasse, não seria tão simples quanto cair no ranking. Ao ver um pequeno raio branco ainda preso em um canto no mar de consciência, o rosto de Lei Lin ficou ainda mais sombrio. Esta foi a marca que Aurix deixou no corpo de Jajone. Depois que Lei Lin matou Jajone, essa marca se transferiu para o mar de consciência de Lei Lin, enfiando-se como um pedaço de doce pegajoso. Não importava o que Lei Lin fizesse, simplesmente não desapareceria. A única maneira de lidar com esse tipo de marca era usar grandes quantidades de força espiritual e lentamente gastá-la. Embora fosse de um magus de nível 3, eles estavam atualmente a uma distância enorme de distância, e sem estímulos do magus original, a marca não seria capaz de persistir sob a força espiritual de Lei Lin. No entanto, isso exigia muito tempo, o que Lei Lin não tinha. Agora, entretanto, parecia que era hora de lidar com esse espinho do seu lado. Lei Lin sentou-se de pernas cruzadas, recordando as principais informações sobre a técnica de meditação de alto grau, que Moen expopiu. Meditação em seu espírito. Com os olhos, faça contato visual com a serpente que Moen gigante e ganhe força. O treinamento diário das técnicas de meditação era algo que todo magus tinha que fazer. Toda vez que Lei Lin usava o aluno de Kemoin, ajustando a frequência de sua força espiritual até que fosse a mais compatível com a operação da técnica de meditação, ele foi capaz de penetrar através do tempo e do espaço e ver as antigas e terríveis pupilas verticais do gigante Kemoin. Serpente. Esse estado foi um fenômeno escrito no livro da serpente gigante, que só ocorreu depois que alguém o estudou a um nível muito profundo. Enquanto Lei Lin meditava a um nível mais profundo, os raios carmesins em seu mar de consciência gradualmente ficaram mais fortes, e traços de força espiritual prateada saíram do fundo de seu mar de consciência, reabastecendo a primavera seca com nova vitalidade. Na caverna escura, manchas de luz vermelha escura flutuavam no ar como vagalumes e entravam no corpo de Lei Lin.
Todo este processo foi silencioso, mas a terrível aparição de uma serpente gigante apareceu atrás de Lei Lin. O enorme corpo continuou girando, tornando-se cada vez mais substancial fisicamente. Depois de uma rodada de meditação, Lei Lin havia recuperado metade de sua força espiritual e uma expressão de satisfação apareceu em seu rosto. Como esperado de uma técnica de meditação de alto grau, seja em termos de taxa de melhoria ou recuperação, é o melhor na Costa Sul. É uma pena que existam apenas 3 níveis. Preocupação apareceu no rosto de Lei Lin. Embora o aluno de Kemoin fosse uma técnica de meditação de alto grau, de toda a herança que ele havia obtido do grande mago Serrouma, havia apenas 3 níveis de informação. O nível de uma técnica de meditação de alto grau e a classificação de um magus correspondiam um ao outro. Em outras palavras, a menos que ele pudesse encontrar o resto das informações sobre o aluno de Kemoin, sua força espiritual estaria paralisada devido à falta de uma técnica de meditação. Com base nas informações fornecidas pelo grande mago Serrouma, a segunda metade do aluno de Kemoin deve estar no continente central. Onde exatamente estou agora? Lei Lin levantou-se, examinando seu entorno. Eu vou usar e dei uma olhada. Espero que este seja o continente central. Antes de mais nada, Aiship, existem remédios para o dano ao meu mar de consciência e a marca do posto 3 do Magus? Lei Lin perguntou em sua mente. Grandes quantidades de dados, imagens e gráficos passaram, e o Aiship trabalhou a uma velocidade extremamente alta, dando rapidamente uma resposta, com base nos requisitos do corpo do anfitrião, bem como cálculos abrangentes das condições atuais. Esta é a melhor solução: solidificar grandes quantidades de força espiritual no mar de consciência do corpo anfitrião, até que todo o dano seja curado e a marca desapareça completamente. Solidificar grandes quantidades de força espiritual. Lei Lin ficou surpreso. Isso significava que, antes de todos os seus ferimentos serem recuperados, ele sempre precisaria solidificar uma parte de sua força espiritual em seu mar de consciência, e não seria capaz de usar essa parte. Nesse caso, sua força total diminuiria em grande parte. Quanto eu preciso para solidificar? Lei Lin olhou para as rachaduras que estavam constantemente se expandindo em seu mar de consciência, o rosto caindo enquanto ele perguntava com a cabeça fria. Requer 51,2% da força espiritual do anfitrião, o Aiship rapidamente respondeu. Em outras palavras, antes de cuidar completamente de todos os danos, eu só posso usar a força de um nível 1 de magos. Lei Lin acariciou seu queixo.